Beleza, então vamos lá. Bom, mais um mês aí positivo para o mercado de cripto. Agradeço a todo mundo que conseguiu entrar aí no nosso call. Acho que um mês importante, né? Depois de mais uma sequência positiva aí no mês de fevereiro. Agora, março, a gente também está entrando nessa mesma direção. Acho que para clientes, acho que a pergunta mais recorrente que a gente tem recebido aqui é: poxa, ainda é o momento de entrar depois dessa alta? Ou como é que vocês estão enxergando aí o futuro? Será que vale realizar, vale vender? Em que ponto a gente está no mercado? Para assessores, acho que é fundamental as informações que a gente vai compartilhar aqui hoje, porque cada vez mais a gente vai ver cripto chamar a atenção dos clientes, obviamente pelo preço, mas também pelas notícias aí que estão vindo na mídia. E hoje não podia ser diferente, a gente está aqui de novo o nosso time em peso, né? João Marco, nosso gestor, Yuri Zaniek, da área de research, Pedro Lapenta, nosso head de research. A gente tem a pauta aí, ou Yuri, tem um slide com a pauta? Só para o pessoal saber o que está esperando Então, na eles. verdade, eu mandei até mensagem para vocês, não sei se vocês estão conseguindo ver a tela compartilhada ou não. Eu tô, mas o título, a capa. Agora eu Conseguem ver agora? tô vendo os galãs agora aqui na tela. Não, maravilha. Não Então sei vamos se você lá. prefere você compartilhar, Renan, mas aí é contigo. Não, vamos assim, tá ótimo. O João, como sempre, aí Tá, o beleza. ritual. Vamos seguir o ritual, né? O João vai falar um pouco da atualização de mercado, né? Falar um pouco dessa alta aí. Não tem como a gente não falar de halving, né? Tá na esquina aí, então, poxa, faltando. A gente que vem acompanhando aí, quem conhece o nosso conteúdo sabe de um gráfico que a gente faz aí o countdown, né? Vai mostrando quantos dias faltam aí para o halving. Agora, pô, mal dá para contar, então tá chegando bem perto, né? Falar um pouco dos ETFs de cripto também, porque a gente chamou a atenção disso no último call mensal, do fluxo positivo que isso estava trazendo e não mudou, né? A gente vai contar um pouco sobre isso. E endereçar a pergunta que eu abri o call aqui, né? É tarde demais para investir ou, na verdade, está só começando? Então, passa a bola para o João aí para falar um pouco desse rally do mês de fevereiro, que talvez tenha surpreendido um pouco a gente, né, João? Pouco, né? A gente sempre é bastante otimista, mas começar aqui dando boa tarde, Renato, os participantes, para a audiência também. Hoje temos uma audiência recorde aí, muito tempo que a gente não vê tanta gente no nosso call, sinal de que o mercado está aquecido mesmo, né? E foi mais uma bastante positivo para o NCI e para o com Ethereum, tá? A gente teve um mês positivo para ativo de risco em geral, né? Teve Nasdaq e S&P subindo mais de 5%, então ações, né, se valorizando, mas nada comparado aí aos mais de 40% que a gente teve nos principais ativos de cripto e, consequentemente, também no NCI, tá? Pode passar para o próximo, por favor. E aí, quando a gente muda um pouco aí, e, e a gente vai olhar o acumulado do ano, a gente tem o Ethereum recuperando um pouco da perda que ele teve no ano passado em relativo ao Bitcoin, então já está subindo 70%, e, e a gente tem o NCI subindo 64%, um pouquinho acima do Bitcoin. O ano está bom até agora, como eu falei, para todos os ativos de risco, mas nada comparado, né? A gente tem S&P e Nasdaq subindo 7%, o ouro também subindo, mas é, 2 meses aí, 70%, 60% de valorização para cripto, né? Outra ordem de grandeza. Aí quando a gente olha, né, todos os índices subiram muito em fevereiro, né? E mais do que isso, todos os constituintes dos índices subiram, tá? E a gente só teve três constituintes, dois ou três, que não bateram 10%. Então, todos subiram bastante, né? Alguns em fevereiro, os índices aí na casa de 40%, uma valorização bastante expressiva. E ficaram um pouquinho para trás no ramo, que é o índice de momento, com 33, e o Web3 com 28. Né? Mesmo assim, se for, pô, ficou para trás, a gente está falando de quase 30% de valorização no mês. Né? Então, é uma valorização extremamente expressiva e abrangente nas subcategorias de cripto. Tá? Então, do meu lado, seria só isso. Volto aí para o Renato, vou passar a bola aí.
Vamos seguir a pauta adiante. Vamos a parte aí mais única aí das apresentações mensais, né? Os temas da vez, os temas quentes. E o Halvin, Yuri, Lapenta, quem é que pega aí? Conta pra gente aí. A gente teve já pergunta aqui no chat, inclusive, de quando vai ser o Halvin, né? Então acho que vocês podem abrir falando aí da previsão, né? Que a gente sabe que não é uma data exata, né? Boa, eu pego essa, Renatão. Obrigado aí, pessoal. Obrigado pela presença. Casa cheia hoje. Estamos muito contentes aí que a nossa insistência aqui, há quase 2 anos, falando que a tese não tinha quebrado, que, pelo contrário, muita coisa bacana acontecendo e que valia a pena apostar na classe de ativo, está se materializando aí. Mas e o halving, né? O halving dá para se chamar talvez o evento mais relevante do mundo de cripto, né? Que acontece a cada 4 anos, né? E ele é super Copa do importante Mundo. porque é a Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo do mundo de cripto, né? E na minha opinião, talvez seja o grande âncora de valor do Bitcoin, né? Que é a mecânica que permite que o Bitcoin de fato seja escasso, né? E aí a escassez absoluta mesmo, né? Que é o tal dos 21 milhões de Bitcoins que serão minerados ao longo da sua vida. E esse evento, né? Como a gente está falando aí, ele acontece a cada 4 anos, né? Ele é um evento que, em termos monetários, ele é equivalente a talvez um Copom, vamos dizer assim, né, um comitê de política monetária do Banco Central, embora seja feito, ele seja conhecido desde a inauguração do Bitcoin, desde o lançamento dele, né, e ele tá no código, né, do Bitcoin, então isso o torna extremamente previsível, né, mas o fato é que a cada 4 anos, né, por regra, a emissão de novos Bitcoins pela rede, né, que essa emissão existe para incentivar a participação de mineradores mundo afora. Essa emissão ela divide por 2 a cada 210 mil blocos, né, que dá aproximadamente 4 anos, assumindo que um bloco é minerado em média a cada 10 minutos. Tá? Então, nós estamos agora em torno de 19,7 milhões de bitcoins minerados, só tem 21 milhões, né? Portanto, faltam 1,3, e isso é estimado que aconteça nos próximos 116 anos. É estimado que em 2140 o último Bitcoin será minerado. Mas o ponto é que a gente está na frente desse evento, e esse é um evento que ele tem uma função educativa, né? Além de ter uma função prática na oferta, ele tem uma função educativa. Você consegue medir isso pelo nível de buscas na internet, se você coloca lá no Google Trends, né? As pessoas se interessam conforme vai chegando mais próximo do evento. Existe uma correlação muito direta com isso no mundo inteiro, né? As pessoas pesquisando e aumenta o interesse, e as pessoas querem saber o que significa isso, né? Mas, na verdade, ele está dividindo por 2 a taxa de inflação da rede, né? Atualmente a rede ela está emitindo, em média, por dia, em torno de 900 bitcoins. A partir de abril, agora, a gente espera que vai ser talvez na metade de abril, essa taxa de emissão de novos bitcoins pela rede cai pela metade, né? Vai para 450. Aí, depois de 4 anos, 2028, sai de 450 para 225, e assim sucessivamente a cada 4 anos. Né? E o ponto é que o Yuri até puxou aqui, mandou uma mensagem que, assim, ó, dada a velocidade média agora de bitcoins, né, de blocos minerados na rede, a expectativa é 19 de abril, né, Yuri? E esse evento muito acompanhado, mas o ponto é que a taxa de inflação atual da rede, né, ou seja, a quantidade de bitcoins que a rede emite no ano frente ao estoque já emitido, está em torno de 1,7%, 1,8% ao ano. Com essa divisão por 2 na taxa de emissão, essa taxa vai para algo em torno como 0,8%. Né? Então, assim, nós já estamos falando de uma rede que tem essa moeda nativa com taxa de inflação, né? A gente chama ela é deflacionária, né? A inflação diminui no tempo, abaixo da do dólar. Né? E daqui para frente, é mais baixa ainda a cada 4 anos. Né? Então, isso é o que garante, na verdade, essa mecânica do halving, que é o que garante
que em algum momento no futuro, né, esses 2.140 que eu falei, não mais haverá bitcoins novos sendo minerados pela rede para incentivar mineradores, e isso garante a tal da escassez absoluta, que na nossa opinião, minha opinião, ela é o que garante, né, essa comparação e essa tese de investimento de nós estamos falando de uma reserva de valor digital emergente. Muita gente fala do, do ouro como principal comparador, né, ou comparativo, nesse momento da tese, mas a gente acha que o Bitcoin é mais do que só reserva de valor, é uma plataforma tecnológica, isso vocês vão ver no tempo. Né? E aí a gente gosta de trazer esse gráfico aqui, que a linha azul é o ciclo atual, tá? As outras três linhas aí, verde, amarela e roxa, representam os 3 ciclos passados, né? Então, a rede do Bitcoin está indo para o 4º ciclo de halving, né? E a gente fez essa análise isso aqui é o desempenho de preço, tá? E a gente vem mostrando em todos os nossos calls mensais, muitos materiais nossos têm esse gráfico, o Renato deve falar isso em toda a reunião, mas o ponto é que, assim, quando a gente olha 500 dias antes do halving e 500 dias depois, nos 3 ciclos anteriores, a gente viu que tinha um comportamento meio que parecido, né, nos 3 ciclos. E aí a gente plotou o ciclo atual, que é essa linha azul aqui, a gente até indica aí onde a gente está, e de fato está tendo um comportamento parecido, né? Se você comparar o comportamento do preço do Bitcoin 500 dias antes do halving, né? Então, assim, se a história se repete, né? Talvez nós estamos aqui na frente de novo de uma confirmação de comportamentos passados se repetindo. E o ponto desse gráfico importante também de destacar é que ele é um gráfico em log, né? Então, ele pode ter muita variabilidade aí, você vê que não tem a linha verde começou caindo, aí depois terminou acima, lá, quando você olha ali, menos 400 na linha verde, depois no mais 500 ela está acima das outras. A linha roxa foi uma linha mais comportada. A linha azul atual agora, né, que é o desempenho atual, ele ficou em linha mais ou menos assim, aproximadamente com os 2 ciclos do terceiro, do último ciclo, mas agora, se for pegar aí, eu acho que muito influenciado pelos ETFs, o Yuri vai falar daqui a pouco sobre os ETFs, a gente está vendo até um descolamento assim, até um pouco acima dos outros ciclos, né? Mas acho que olhando o ciclo todo aí, a gente continua muito animado com o que vem pela frente. Por todos os ângulos que a gente mede, o nível de atividade que está acontecendo no mundo de cripto agora parece ser igual ou maior aos ciclos passados. A gente tem a presença agora de fundos institucionais, os ETFs, BlackRocks da vida fazendo parte. Seria meio que confirmatório assim de que esse ciclo pode ser que continue com comportamentos parecidos, tá? Então, estamos muito animados ainda. E para encerrar aqui, dando um passo para trás, né? Que a gente estava olhando aquele gráfico ali um gráfico de uma janela de 1000 dias. Agora olhando o ciclo inteiro de cripto, né? Desde o começo, né? E de novo, isso aqui a gente olha em log, tá? Tem uma razão e a gente soma a capitalização de mercado do Bitcoin, do Ethereum, que são as 2 principais teses de investimento, né? Em cripto. Teses diferentes, né? Market caps diferentes, mas os dois têm, na nossa opinião, características similares, que são as 2 teses são, por serem as maiores e as mais velhas, né? Elas existem. Bom, o Bitcoin existe há 15 anos, o Ethereum já está com 10, né? Então, a gente julga que essas 2 teses são as teses que já passaram da arrebentação, né? Elas já se provaram como plataforma tecnológica, como de bom funcionamento, de usuários, de efeito de rede. E aí a gente fez esse gráfico, né, que ele é uma regressão logarítmica, né, de preço. E a gente vem acompanhando isso desde o final de 2022. E a gente fez essa curva, né, essa curva vermelha, a média e essa curva verde, com dados, a gente fez isso faz tempo, mas com dados até 2022. E de lá para frente ela é projeção. E tá batendo, né? Isso é só para a gente nos guiar aonde a gente está dentro do ciclo. Tá? Então a gente está agora saindo muito influenciado pelo desempenho de 2024, saindo dessa tendência da linha verde e indo para a média do que foi até 2022.
tá? De novo, em log, né? Você só consegue enxergar isso quando você olha em log. Mas eu acho que é a melhor maneira de se olhar essas plataformas tecnológicas. E nós estamos indo agora para a tendência para a média. Dado que nós estamos num evento muito grande de ETFs e tal, a gente acha que justifica continuar em linha indo para a média, talvez até passar um pouco. E aí pode até juntar uma visão mais otimista até de macro por vir aí nos próximos meses, né? Muitos países considerando já cortar juros e afins, eu acho que vai ajudar na alta performance que isso aqui vai continuar dando. Tá? Mas a gente gosta desse gráfico aqui muito para a gente mostrar onde a gente está no ciclo maior. Tá? E, de novo, isso aqui é em log, né? Então, qualquer mexidinha aqui é 50%, 60%, 100% para cima. Né? Então, a gente continua acreditando que isso aqui vai continuar sendo o caso agora e que tem tempos bons ainda pela frente aí. Acho que de halving tá bom, tem muita coisa aqui, é agenda cheia hoje. Tem estudo bacana do João aí, o Yuri vai mostrar bastante coisa que está acontecendo em ETF também. Depois a gente volta para o Q&A, né, Renatão? Isso aí, vamos adiante. Eu vou coletando aqui as perguntas, no final a gente repassa elas. E o pessoal tem tempo de ir pensando também à medida que a gente for passando o conteúdo. Não, maravilha. Obrigado, Pedro. Vamos falar agora um pouquinho sobre os ETFs. Né? A gente já há um bom tempo vem ressaltando que talvez os principais 3 drivers aí de valor para o Bitcoin performar bem no ano são, como o Pedro citou, o halving, né, que é o evento que vai acontecer daqui a 2 meses em relação à política monetária, afeta exatamente a oferta circulante do Bitcoin. E também a gente tem um dos principais drivers que já aconteceu, que foi o advento dos ETFs dos Estados Unidos. Esse sim afeta mais a demanda. A gente tinha comentado que potencialmente uma demanda institucional viria pelos ETFs, mas também potencialmente por condições macro mais favoráveis, né, com uma taxa de juro caindo nos Estados Unidos. E o que a gente pôde observar, então, nos primeiros dias foi exatamente isso. Já tem agora oficialmente 2 meses e 2 dias desde que os ETFs foram aprovados lá e os fluxos líquidos, né, os net inflows, eles foram impressionantes, definitivamente acima até do que a gente podia imaginar. Esses dados foram coletados aí até o dia 6, mas nos últimos dias o movimento persistiu. Basicamente, o que a gente tem para trazer para vocês é que cerca de 3 mil bitcoins em média são comprados todos os dias por institucionais. A gente sabe que as grandes gestoras que conseguiram fazer a listagem desses ETFs nos Estados Unidos, eles entenderam que tinha uma demanda reprimida e isso vem sendo observado na prática, né? Muitos clientes que tinham essa demanda, eles começaram a comprar Bitcoin agora através de um produto regulado e melhor do que o que tinha na época, que era o GBTC, que era um trust cheio de limitações. Agora, tendo esse spot ETF, você tem uma demanda muito forte e ela é muito maior do que a capacidade dos mineradores todos os dias de botarem novos bitcoins em circulação. Então, a ideia é que, conforme os dias passam, os mineradores, assim como sempre fizeram, eles têm, através do processo da mineração, a inclusão de novos bitcoins no mercado. Isso a gente tem hoje, em média, mais ou menos 900 bitcoins sendo incluídos todos os dias. Mas, em contrapartida, como eu falei para vocês, pelo menos o que a gente observou até agora, é um movimento que, em média, tem demandado e tirado do mercado circulante 3 mil bitcoins por dia. Então, é justamente essa pressão compradora muito forte que vem motivando potencialmente, a gente acredita que seja o driver aí fundamentalista para a subida de preços. A gente teve, então, no acumulado desses 56 dias, que foi a última demarcação que eu puxei para fazer esse gráfico, cerca de 167 mil bitcoins, muita coisa. E é justamente olhando para essa segunda imagem que a gente percebe como isso também acompanha muito o preço, né? Como eu falei para vocês, existe uma emissão todos os dias de novos bitcoins. Desde o lançamento dos ETFs, a gente teve aí mais ou menos uns 50, 60 mil bitcoins sendo incluídos no mercado, mas 3 vezes isso foi a força compradora por parte da compra de ETFs através desse produto regulado. Isso basicamente foi, a gente acredita, né, o principal driver para preço. Obviamente, isso aí é um pedaço apenas da história. A gente tem outros fatores que, assim como hoje mesmo, com o anúncio do CPI, também fazem preço, mas, sobretudo, quando a gente olha para driver fundamentalista e não fluxo de notícia, não análise técnica, esse aí é o principal ponto a ser destacado. Ainda, a gente entende que esse foi um dos ETFs, que foi um dos principais pontos, né, que já se materializaram no início do ano, mas a gente entende que tanto para o Bitcoin quanto para o Ether, outras grandes
coisas, outros pontos importantes, outros eventos também vão possivelmente travar preço. A gente hoje está no dia 12 de março e amanhã vai ter um upgrade importante na rede Ethereum. Entendemos que ele, para a tese de investimento de longo prazo, pelo menos, ele é super importante para a manutenção do bom desempenho do Ether no ano. A gente também, como já citado, tem a questão do halving. E, finalmente, um ponto que eu queria trazer para vocês, antes de passar a bola de volta para o João, é a questão da decisão final da SEC sobre o ETF de Ether. A gente tem uma aplicação da VanEck que vai ser deliberada até o dia 23 de maio, e essa é uma data-chave para entender, até no curto prazo, como é que potencialmente vai ser o price action do Ether. Se o mercado entender e ver com bons olhos como uma coisa provável, o Ether pode ser um ativo que nos próximos meses pode andar bastante, talvez até mais do que o Bitcoin. Pelo menos foi o que a gente observou, né? Nos meses que precederam a listagem dos ETFs nos Estados Unidos. A gente viu dezembro, janeiro, com um price action muito forte para o Bitcoin. E a gente tem, então, esse paradigma, né? Depois do halving, qual vai ser o próximo grande evento? Será em maio, então, essa deliberação. A gente fica muito de olho em relação a isso e fica como uma proxy, né? Se o mercado sentir que o sentimento é bullish, que a gente vai ter efetivamente uma decisão favorável, o Ether pode performar muito bem. E se não for o caso, possivelmente a gente vai até observar um lag, né, do Ether em relação ao Bitcoin. Então, para os principais eventos da nossa agenda fundamentalista, digamos assim, para os dois principais ativos que estão na nossa carteira do Nasdaq Crypto Index, esses são os eventos aí a serem observados. Acho que agora, para falar um pouquinho sobre o momento de mercado que a gente está, porque a gente entende, né? Às vezes o investidor olha, tá, o Bitcoin já subiu tanto, será que eu perdi o bonde? Será que agora eu não estou no momento mais ideal para fazer minha exposição? É tarde demais para investir? Para vocês saberem um pouco mais em relação a isso, eu passo a bola para o nosso gestor de portfólio, João. Ou então aqueles que já estão alocados, né, Yuri, e se perguntam, talvez, poxa, eu queria ter alocado mais, né? Se eu pudesse voltar no passado, eu queria ter alocado mais. E, pô, agora eu estou mais confiante. Será que ainda é o momento de fazer novos aportes, respeitando, claro, o percentual que você estipulou ali para ter de cripto no portfólio? Acho que o João pode ajudar a gente a responder isso. Exato. Obrigado, Yuri. Obrigado, Renato. Isso aqui é só um resumo, né, bem breve de um artigo que eu escrevi na semana passada para exame. Basicamente, eu comecei a me dar conta da quantidade de semelhanças entre esse ciclo do all-time high e o que aconteceu em 2020, tá? E aí, basicamente, eu estou resumindo esse artigo aqui, tá? Essa tabela tem os principais componentes aí do artigo, tá? Mas em 2020, basicamente, a gente foi como evento que catapultou o cripto para o all-time high, foi um choque de demanda, que foi a abertura da funcionalidade no aplicativo do PayPal para compra de Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash e Litecoin, tá? E na ocasião, né, a gente já tinha uma máxima, já tinha subido 159% em relação ao pior fechamento do ano, tá? Essa mínima aqui está trocada, mas isso estava 56% do all-time high. Isso demorou 56 dias para acontecer, entre o evento, que foi o lançamento, né, do PayPal, e o all-time high. 2024 é praticamente igual. A gente tem outro evento de demanda, né, que é o lançamento, choque de demanda, que é o lançamento dos ETFs nos Estados Unidos. A gente tem uma alta de 158% em relação à mínima, menor fechamento de 12 meses, ou seja, praticamente o mesmo número. Você tem uma distância também de mais ou menos 50% para o all-time high, 47,5% nesse caso, e demorou 54 dias em vez de 56, ou seja, assim, extremamente parecido, né, em todas essas dimensões, né? E aí, quando a gente olha o que aconteceu em 2020, após esse all-time high, né? 3 meses depois, no alta de 140%, 6 meses depois, alta de 320%. Tá? E aí, esse gráfico aí da direita, ele mostra um pouquinho disso, né? Como é que a gente caminhou para o all-time high. A linha vermelha é o que aconteceu desde o lançamento dos ETFs até o início, até logo após o all-time high, e linha azul que aconteceu em 2020. E aí, obviamente, a gente ainda não sabe o que vai acontecer, né, na linha vermelha, mas a gente sabe que
tivemos valorizações de 140% em 3 meses e 320% em 6 meses após o all-time high de 2020. E com todas essas coincidências, não seria de se espantar que a gente tivesse um cenário parecido nesse ano também. Só que não é só essa análise retrospectiva que é favorável, né? Quando a gente olha para os fundamentos também, né? Além do halving que o Lapenta já explicou aqui para vocês, né? A gente chega numa situação muito melhor hoje em dia, né? Os dados on-chain, que são hash rate, né? Segurança da rede, né? Capacidade computacional empregada na segurança e na validação de transações aumentou muito. A rede Lightning dobrou de tamanho em termos de capacidade de processamento de transações. Rede Lightning é uma solução de segunda camada para facilitar transações em Bitcoin. O pagamento de FII na rede, né, de FII de transação, uma taxa que você paga para ter prioridade nas transações, também aumentou, triplicou, quadruplicou, significando uma demanda muito, muito grande pela utilização da rede. Então, quando a gente olha para fundamentos, também a gente vê bons motivos aí para acreditar que a gente pode repetir o que aconteceu após o all-time high de 2020. Tá? Então, basicamente, essa a mensagem. Né? Então, a gente não está no final da festa, está mais da metade, tem muita lenha para queimar ainda, se o que aconteceu em 2020 se repetir, e os fundamentos mostram que não é nada absurdo pensar dessa forma. Legal, João. Obrigado aí. Acho que com isso a gente pode tratar aqui algumas das perguntas dos nossos ouvintes, né? Acho que lá no início do nosso call a gente já teve uma pergunta relacionada à queda de hoje, né? Apesar de eu achar que, né, pelo menos estava olhando aqui os preços, nem sei se dá para chamar de uma queda, dado o desempenho que a gente teve aí nos últimos meses. Acho que está dentro aí de uma volatilidade absolutamente aceitável. Mas o nosso ouvinte quer saber ainda assim, nessa correção, se isso foi uma reação específica a algum evento macro, algum indicador de inflação americano. E eu acho que tem uma pergunta aqui que acho que a gente já respondeu, né? Perguntaram se depois do halving parece ter uma queda e depois sobe outra vez, se é o comportamento esperado. Acho que talvez o João pegue essa depois. Então, queda de hoje é evento macro, e depois do halving, o que a gente pode esperar? Tem queda ou só sobe sem parar? Só uma observação rápida, talvez o João possa pegar essa, mas só uma coisa rápida, João. Eu estava vendo aqui com outro analista, quando teve justamente a divulgação do CPI. Na verdade, o primeiro movimento que aconteceu foi para cima, o Bitcoin subiu assim que teve a divulgação do CPI. O que a gente observou, e eu acho que é um fenômeno que acontece com alguma frequência quando a gente tem um mercado super otimista em relação a preço, a relação de short e de long em relação ao preço do Bitcoin. Muitas vezes, quando o pessoal está super empolgado, o comportamento de preço faz isso, né? Ele acaba limpando algumas ordens em cima e embaixo, e parece que foi esse o comportamento. Ele sumiu assim que o CPI foi divulgado, desceu bastante, limpou bastante ordem e voltou já um pouquinho. Então, não sei assim, até que ponto o evento do CPI é uma boa forma de guiar, mas sim, foi trigger para esse comportamento de preço, Renato. Mas fala aí, João, por favor. Não, cripto, a gente sempre tem essa dificuldade, né, enfim, essa imprecisão na hora de atribuir a maioria dos eventos a alguma causa específica, especialmente quando é um evento dessa magnitude. Né? Como o Renato bem falou, isso aí é uma flutuação mais do que uma queda, enfim, totalmente natural, totalmente dentro, né, tem uma volatilidade, ainda que esteja mais baixa hoje em dia, mais do Bitcoin. Mas, no geral, essa pergunta, né, tem a ver com o quanto tem de macro hoje em dia, né, no preço de cripto. Tá? O que a gente vê é que, desde o pico, que foi em meados de 2022 para cá, a relação baixou muito, está muito perto de zero. Isso significa que cripto não responde mais a macro? Não. Significa que cripto responde eventos internos, né? Como a gente está falando agora, né? Esse inflow que está vindo nos ETFs, do que propriamente a questões macro. Né? E a ideia é que seja assim, né? Que seja uma reserva de valor, um ativo com correlação baixa, né? Com
nos ativos tradicionais, né? Então, eu acho que pontualmente você possa ter uma reação ali em relação ao CPI, né? A gente, a gente não acha que o principal driver vai ser macro. Eu diria que o cenário macro despiorando, né, para usar um neologismo aí que foi famoso recentemente, né, em relação ao que a gente viu, principalmente no ano retrasado, né, não só cripto, mas todos os ativos de risco. Mas eu não coloco de forma nenhuma, né, como se a performance de cripto daqui para frente dependesse de fato do cenário dos Estados Unidos baixando juros, etc. Enfim, então acho que isso aí pode pontualmente fazer alguma movimentação, mas não acho que a correlação, de certa forma, traz isso para a gente, seja o principal foco de quem está querendo operar cripto. Boa. Alguém quer comentar alguma coisa sobre price action aí pós-halving? Se tem alguma previsão aí de repente, uma correção? Eu sei que correção a essa altura, né, com 7 meses positivos aí, de bastante vigor, acho que dizer que vai ter uma correção em algum ponto aí do caminho aí pré-halving é um pouco não justo, né? Mas o que você acha, Pedro? Então, assim, é muito difícil de prever o que vai acontecer no curto prazo, né? O que a gente conseguiu foi olhar ciclos passados, abstrair a volatilidade e ver a tendência do que aconteceu. Assim, assim, se você falar, pô, a probabilidade de depois de subir 100% de cair é maior ou menor de depois subir 200, né? Assim, quanto mais sobe, mais próximo a gente está dentro, assim, estatisticamente, de um ajuste. Mas o ponto é que existe uma tendência mostrada por esse gráfico, além do gráfico anterior, que é o outro gráfico de logarítmico, né? O para frente, que mostra a tendência de vários anos, onde a gente está dentro do ciclo, assim, tentar operar essa volatilidade de curto prazo, eu acho que é um trabalho até difícil de se fazer, tá? Então, assim, eu não sei te dizer, é um negócio que pode ser qualquer coisa no curto prazo, né? Mas a gente tenta, por isso que a gente bate na tecla aqui, desde o começo, na alocação, tamanho da alocação, no horizonte da sua tese de investimento, né? Encare isso aqui como um investimento de longo prazo, não precisa ter alocações gigantes, entendeu? E a tese está acontecendo, né? Que acho que é mais fácil de surfar, entendeu? Do que ficar tentando pegar esses movimentos de curto prazo. Assim, só para completar também, nem sei se a inflação americana de hoje, que foi evento, tá? O que a gente tem visto, né, que é o que o Yuri mostrou, coincidentemente ou não, né, tem várias teorias aí, o halving mais a aprovação do ETF estão acontecendo junto, né? Só que é o ETF nos Estados Unidos, cara, não é o ETF num país pequeno, irrelevante, né? É o ETF no maior mercado de capitais do mundo. E aí a gente está vendo aqui, olhando dados on-chain, com dados públicos o tempo todo e mapeando a demanda todo santo dia. Todo dia tem mais demanda do que oferta, cara. A única variável de ajuste que sobra é o preço. Entendeu? Então, assim, a tendência é clara de acumulação de ETFs comprando. O mercado americano está começando, né? Acabou de começar. Tá? Então, assim, eu não vejo essa tendência mudando no curtíssimo prazo, não, cara. Então, eu acreditaria que nós estamos mais para repetir os ciclos passados com base no gráfico anterior dos 500 dias aí do que pô, vai cair, depois vai subir. Eu acho que você acredita naquela tendência ali, talvez não na mesma magnitude, mas assim, tem uma tendência de alta clara aqui de acontecendo e amparada por esse descasamento gritante de oferta e demanda. É um pouco binário, né, Pedro? Só complementando rapidamente, a gente tem até outro gráfico que não está na apresentação de hoje, mas é um pouco binário, né? O fato da gente estar hoje olhando para esse gráfico que eu e o Pedro a gente puxou um tempo atrás, 500 dias antes, a tendência é um comportamento um pouquinho menos explosivo quando a gente compara o lado esquerdo com o lado direito, né? Então, ao mesmo tempo, é binário. Ou por estar sendo mais rápido esse fenômeno, ele vai ser mais suavizado. A gente já está vendo, e aí era justamente esse outro gráfico que eu queria compartilhar. Não sei se vocês estão vendo minha tela. Dá para ver, Renato?
o outro gráfico mostra justamente as diferentes fases do Bitcoin, né? A bull phase, a fase de recuperação, o bear phase. E reparem aqui do lado direito como o recovery phase, nessa fase de recuperação, de consolidação do mercado, geralmente ele leva 22 meses para recuperar o all-time do ciclo anterior. A gente conseguiu fazer isso em 14 barras, né? Em menos barras, menos meses do que necessário foi antes. Então dá para você interpretar de duas formas. Ou a gente está chegando mais rápido num momento de alta e, portanto, esse ciclo talvez seja mais suavizado. É razoável você pensar dessa forma, porque com o passar do tempo o mercado de cripto tem uma capitalização de mercado maior, tem mais player institucional agora envolvido, então algum nível de suavização de ciclo conforme o mercado vai ficando maior e maior e maior é normal, é um sinal até de maturidade talvez. Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar de outra forma. A gente está chegando mais cedo e tem não somente um driver de demanda de varejo, como foi nos últimos ciclos, mas agora também esse driver de demanda institucional que faz com que as pessoas hoje demandem muito mais bitcoins do que os mineradores são capazes de incluir aí no mercado. Então, essa é a grande questão, né? Não, obviamente, como o Pedro colocou, não dá para a gente adivinhar qual dos dois casos nos encontramos, mas definitivamente não nos sugere nada, e o estudo do João só corrobora para isso, que a gente esteja no final da festa. Boa, Yuri. Eu vou engatilhar duas perguntas aqui, né? A gente recebeu uma pergunta sobre altcoins, né? Então, agora que o Bitcoin foi o grande vencedor de 2023, né? Teve um retorno muito expressivo aí versus outras altcoins e até o Ether. Esse ano a gente está com indicação que isso possivelmente já está mudando. A gente tem tido performance muito boas dos nossos ETFs temáticos também. Teve aqui um ouvinte nosso perguntando sobre um possível ETF de Shiba, tá? Para quem não sabe, Shiba é uma meme coin, né? Uma daquelas tokens de cachorro. Cabe lembrar que, assim, eu acho que aqui na Hashtags a maioria dos nossos produtos são produtos passivos e são cestas de criptoativos, né? E algumas delas são cestas temáticas. A gente tem uma cesta especificamente, que é a do Meta 11, né? Que está negociando agora enquanto a gente conversa aqui. O Meta 11, ele tenta abraçar aí toda a parte de cultura digital, né, entretenimento em blockchain, então game coins, metaverso, e ele tem Shiba, tá? E não é um percentual desprezível, atualmente ele tem 30% de Shiba, então não é um ETF de Shiba, mas é um ETF que abraça aí outros tokens também, outros projetos super interessantes. Então, a gente entende que para cripto e para algumas subteses, a ideia de você investir numa cesta pode ser uma estratégia melhor. E, pegando o gancho aí na pergunta de out-season e de performance melhor de altcoins, o Meta 11 é um dos destaques aí, está subindo mais de 220% nos últimos 6 meses. Não é diferente para o nosso Web 3.11, não é diferente para o nosso DeFi 11. Yuri, Pedro, o que está acontecendo, cara? É hora de virar a mão? Cara, essa pergunta ela tem que ser respondida com diplomacia, vamos dizer assim, né? Depende do depende do risco de cada indivíduo aí, de cada investidor, né? Do apetite de risco para cada investidor. A tese de Bitcoin é a tese mais consolidada, é a tese do momento, porque é tudo isso que a gente está falando. É o mercado, os mercados tradicionais se abrindo para a tese de Bitcoin de maneira muito relevante, né? Então, assim, eu ainda acho que a gente tem uma boa andada ainda de Bitcoin, né? Com base nesse fator, nesse descasamento claro de oferta e demanda que está acontecendo. E além do mundo começando a entender que talvez o Bitcoin seja a melhor reserva de valor que a humanidade já viu. Tá? Então, assim, é um descobrimento que está acontecendo, liderado pelos Estados Unidos. Então, eu estou muito otimista ainda. Dito isso, cara, como a discrepância de valor de mercado das duas principais teses de cripto, que é Bitcoin e Ethereum, é muito grande em relação ao resto, né? Qualquer capital que desce para altcoins, dada essa discrepância, ele é muito impactante nos preços. E é um dos motivos que a gente tem visto Meta subindo desse jeito, entre outros ativos entre outros fundos com ativos de menor liquidez ou de menor capitalização de mercado. Tá? Mas aqui nós estamos discutindo a classe toda. Obviamente tem que entrar no específico, mas assim,
é esperado que altcoins tenham performance forte também, uma vez que os dois principais ativos estão andando muito forte, entendeu? Então, eu só gostaria de reforçar novamente, isso aqui não é recomendação de investimento, a gente tem as carteiras aqui para cada perfil de cliente, né? Cada um sabe onde dói, né? Então assim, é importante passar essa mensagem, assim. Mas, assim, putz, cripto já tem tanto retorno esperado interessante nas principais teses de investimento, assim, se aventurar em coisas fora do radar completamente, sem saber o que está fazendo, não é a nossa sugestão para 99% dos nossos clientes, tá? Então, acho que essa mensagem é importante passar. E Pedro, só para complementar, talvez você passou dados super legais. A gente também fez aqui aquele estudo, né, mostrando um pouquinho sobre a sazonalidade de cripto e super acompanhando o que você está falando. Obviamente, né, a gente sempre gosta de dizer tudo que aconteceu no passado serve como um bom indicador preditivo, especialmente quando esses padrões se repetem, mas a gente não tem como garantir que isso vai se repetir. O que a gente viu, contudo, de uma forma relativamente consistente nos últimos 2 ciclos, foi uma sequência de 4 anos, né? Não por acaso, imagino, acompanhando os ciclos do Halving, no qual a gente tem um ano de bear market, no qual o Bitcoin naturalmente é aquele que se defende melhor por ter o maior tamanho, ser a tese de investimento mais consolidada. Depois do bear market, a gente vem com um ano de recuperação, como a gente teve no ano passado, em 2023, no qual o Bitcoin performa melhor do que os demais ativos do mercado. E aí a gente também tem, no ano seguinte, ainda na fase de recuperação, curiosamente também os anos de halving foram então esses anos nos quais o Ether foi até o que melhor performou. Geralmente a out-season, essa fase na qual as altcoins performam muito melhor do que o Bitcoin e as alternativas mais grandes, digamos assim, com market cap mais consolidado, costuma ser no ano seguinte. A gente não sabe se esse padrão vai ser repetido ou não, mas enfim, acho que só para dar um cheirinho, uma forma de fundamental que você está falando, é olhar para ciclos passados e como é que esses diferentes ativos se comportaram aí através dos anos. Ô, Yuri, acho que tem algumas perguntas que estão indo muito na mesma direção, assim, sobre os nossos ETFs temáticos, né? Perguntando como é que a gente submete uma altcoin nova nessas cestas, quais são as teses que a gente está acompanhando. Sempre vale lembrar que a gente criou produtos que acompanham índices. Esses índices, eles têm critérios de elegibilidade muito claros e definidos, né? Então, não é a gente, para esses ETFs que a gente mencionou aqui, o DeFi 11, o Web3 11 e mesmo o Hash 11, que segue o Nasdaq Crypto Index, não é a gente que escolhe especificamente quais são os tokens que vão estar ali dentro, né? A gente co-criou um índice com a Nasdaq, a gente segue alguns índices também da CF Benchmarks, e existem critérios, assim, de, primeiro, o token tem que ser aceito em pelo menos 2 corretoras que a gente trabalha, né, que estão na lista das corretoras aprovadas, ele precisa ter ali um volume mínimo negociado de 0,5% do maior ativo, e alguns outros critérios nesse sentido, né, para garantir que a gente está colocando projetos de fato que possuem alguma relevância. Então, quando você compra, por exemplo, o Web311 ou o Meta 11, você está comprando o que há de mais relevante dentro daquela tese. E isso vai sendo atualizado trimestralmente, né, para o investidor. Então, é uma estratégia bastante conveniente que a gente acredita que para uma classe de ativos tão nova, ela pode ser, sim, uma tese, uma estratégia bem válida aí. Teve também o nosso ouvinte aqui perguntando sobre a estratégia de alocação de 1 a 5%, né, que a gente sempre bateu muito nessa tecla, se isso ainda permanece. Eu acho que esse 1 a 5%... Por favor, João. Isso até junto um pouco ali com outra pergunta sobre os perfis, né? São aos perfis, né, que a gente recomenda, a gente tem um simulador no nosso site, tá, que o agente autônomo, o investidor, ele pode entrar lá e botar a carteira dele lá, e aí esse simulador vai gerar uma alocação de cripto, né, e ele vai sugerir uma alocação que mantém o mesmo nível de volatilidade da carteira que ele já tem hoje, né? Então, isso é uma referência, obviamente pode ter um pouco mais, um pouco menos, mas como referência, como recomendação, eu falo, se você está confortável com esse nível de risco, o simulador vai dizer para você o quanto você pode botar de cripto sem alterar esse padrão de risco. Então, isso é uma ferramenta muito útil. João, botei para os nossos ouvintes o link do simulador no chat, quem quiser abrir e começar a brincar já. Eu vi, obrigado, Renato.
E aí, em relação a essa prescrição mais geral, de 1 a 5%, ela é bastante genérica, tá? Ela, digamos, não é uma regra derivada matematicamente ou empiricamente. Tem muito mais a ver com o que o Lapento falou do quanto a pessoa aguenta, né, em termos de risco, etc. Mas é importante ressaltar que, atualmente, a cotação de Bitcoin nos ativos tradicionais está perto de zero, ficando às vezes negativa, às vezes positiva, mas perto de zero, e a volatilidade tem caído, caiu substancialmente. Então, o nível de cripto que você consegue botar no seu portfólio inicial, por exemplo, mesmo nível de risco que você tinha antes, aumenta, consequentemente. Então, o que a gente tem que mexer nessa prescrição de 1 a 5%, mas é provável que haja mais pessoas com valores mais elevados, cuja prescrição seria um valor mais elevado, enfim, mais por 5%, talvez um pouco além, enfim. Mas a prescrição, ela é genérica, não é algo escrito em pedra. João, aproveitando sua posição aí no palanque, cara, e ainda sobre DeFi 11 e Web 3.11, como é que anda a liquidez desses fundos? Um ouvinte perguntou aqui se esses fundos, se esses ETFs têm market maker para dar mais liquidez, como é que o investidor deve encarar isso aí? Sim, a gente tem market maker. Agora, mais recentemente, né, a gente viu um aumento aí de volume transacionado, né? Obviamente, tem dias específicos, né? Um dia tem um que está com mais movimento do que o outro, mas eles estão sempre ali negociando na casa de centenas de milhares de reais, né? O que para a maioria dos investidores de pessoa física, né? É um volume confortável para você poder montar uma posição, enfim. Então, tem volume, sim. E quem quiser montar uma posição maior, a gente sempre lembra que tem acesso ao mercado primário, né? Que com algumas dezenas de milhares de reais, acho que 40 mil, 50 mil, você consegue entrar e sair pelo valor justo da cota, independentemente da liquidez no mercado secundário. Então, quem tem um lote maior, essa é uma alternativa. Se alguém tiver interesse em entender melhor como é que isso funciona, entre em contato com a gente, que faz sentido de gastar tempo aqui explicando isso agora, mas é uma alternativa, é bom saberem que existe. Boa. Acho que talvez essa aí o Pedro ou o Yuri possam pegar. Primeiro teve um investidor aqui, bem rapidinho, aqui, ele perguntou por que a gente tem que olhar em escala logarítmica, né? Então, vocês que são os donos aí, os pais dos gráficos, podem responder aí. E também temos um ouvinte aqui com uma previsão, hein? Atenção. Bitcoin a 100 a 150 mil dólares ainda em 2024. Eu sei que a gente não gosta muito de fincar números aqui, mas talvez uma opinião, uma percepção da área de research sobre essa previsão do nosso... Como ele foi conservador, a gente antes da palanque aqui, né? Isso aí. Boa previsão. Ou também, Pedro, outro investidor aqui perguntou sobre o cycle top, né? Então, se esse primeiro ouvinte está sendo conservador, então o que a gente poderia pensar aí para um topo de ciclo aí, para um bull market? Assim, o Yuri, bota o gráfico BTC mais Ethereum lá que a gente pode beleza. olhar ele, mas Opa. de novo, né? Assim, medir qualquer coisa no curto prazo assim é muito difícil, tem muita aleatoriedade, né? Mas o que a gente tem de benefício aqui de cripto é conseguir medir aí on-chain e ver o que está acontecendo na parte da demanda, principalmente no caso do Bitcoin. Aí Bitcoin eu acho que é a nave mãe, né? E a nave mãe leva o resto, né? Então, a gente se continuar, por exemplo, nessa linha verde, ela te leva para 100 mil dólares só na linha verde. Se voltar para a linha amarela, ela vai apontar aí para esse número, aproximadamente uns 200, 150. A linha verde vai para uns 100 mil, a linha amarela vai para uns 150, 200, né? Mas, assim, são números jogados, assim. Mas o que a gente tem visto, e aí é a principal questão da tese
do Bitcoin, né? É a limitação de 21 milhões de Bitcoin para uma demanda crescente, né? Então, isso não acontece é difícil existir essa característica nos mercados tradicionais nessa escala. Quando o preço sobe, aparece oferta nova, normalmente, né? E aqui não tem isso, né? Então, o preço sobe e não tem oferta nova, tá? Então, assim, aí a variável de ajuste fica 100% focada no preço. E o mundo está nesse descobrimento da função disso em portfólios, tanto do ponto de vista de descorrelação, tanto do ponto de vista do mundo descobrindo que isso aqui tem as melhores características do ouro como reserva de valor, não tem as piores, então ele é melhor. O mundo está descobrindo que isso aqui pode ser eventualmente melhor que o ouro em ser reserva de valor. Né? Você fracionaliza na 8ª casa decimal, você negocia 24/7, você faz isso viajar sem custo praticamente por cabos de internet mundo afora. Enfim, tem inúmeras características que colocam isso como uma melhor reserva de valor e, assim, poderia, como nós estamos falando do mercado americano se abrindo, e ele é líder, né? Ele é um mercado líder, que os outros seguem, e ele sendo maior, só a demanda dele é muito relevante, assim, poderia, sim, facilmente, a gente acha que ainda tem chance de vir dentro desse ciclo $150 mil, ou até mais, cara, assim, a demanda está muito forte, foi o número que a gente falou no começo, e a gente não viu ainda uma notícia de assim, fundo soberano de país do Oriente Médio comprando, a gente não viu isso ainda, Banco Central de não sei da onde começa a incorporar nas suas reservas internacionais Bitcoin, entendeu? Fundo gigante de não sei da onde, sabe? Eu estou dando exemplos genéricos, mas só para dar a gente não viu isso ainda. Tá? E eu acho que vai acontecer, tem até especulações qual seria o primeiro país do G20 que vai colocar. A gente fala que pode ser o Brasil, né? Dado a afinidade com a tecnologia aqui que a gente tem, né? E a inovação, o nível de inovação que acontece no Banco Central. Então, assim, a adoção que vai drivar o preço, tá? E a adoção está numa velocidade assim muito grande. Tem o halving por vir em um mês, vai diminuir pela metade a emissão de novos bitcoins e a demanda provavelmente continuará a mesma, parecida, né? Só tem um caminho para ajustar isso, entendeu? Um pouco dessa sensação. E aí, por que a gente olha em log, né? Essa é uma excelente pergunta, eu não sei quem que fez aqui, e ela não é intuitiva, né? Mas, assim, como é que... E isso é fruto do tempo que a gente vem gastando para tentar entender como é que funciona essa classe de ativos, como é que precifica isso, por que tem esse comportamento, né? E um achado nosso aqui que foi caracterizar ou olhar esses ativos como redes. Né? E aí você olha quais são outras redes que existem no mundo, né? E como é que elas são precificadas. Né? Porque redes elas têm uma característica de adoção, vamos dizer assim, que se baseia numa fórmula chamada Metcalfe's Law. Eu não quero entrar em muito detalhe aqui, depois a gente pode, se vocês quiserem, pede para o Renato, a gente faz um call específico disso. Mas o Metcalfe's Law vem da telefonia, que diz o seguinte: se você tem uma rede com 2 aparelhos dentro, você só consegue fazer uma conexão entre os aparelhos, uma ida de volta. Quando você coloca mais um aparelho naquela rede, abre uma conexão com os 2 usuários existentes. O quarto aparelho que entra, ele abre uma conexão com os 3 existentes até aquele momento. E a rede ela é a soma dessas conexões existentes. Aqui, nós estamos falando de redes também. Tá? E redes, elas têm esse comportamento de adoção parecido. E você consegue medir o valor dessa rede com base nessa fórmula também. E aí, quando você olha isso, aí tem mais detalhes, né? Tem a curva S de adoção, você tem no começo da rede uma taxa de adoção mais alta, e aí conforme o tempo vai passando, naturalmente a taxa de adoção vai decrescendo, mas ainda continua crescendo bastante, né? Mas é muito virado, amparado no conceito de efeito de rede, né? Que qualquer conexão adicional que se tem naquela rede, ou qualquer usuário, ou qualquer... aquilo ali abre uma conexão para todos os usuários até então daquela rede. Então, quando você olha isso e compara com outras redes, elas têm esse comportamento de crescimento logarítmico. Tá? Um pouco dessa linha, assim, né? Muito baseado na base de usuários da rede. E a gente vem refinando essa modelagem até para mostrar para vocês em algum momento, com dados on-chain, a correlação que tem de
de volume transacionado na rede, número de carteiras, número de usuários, número de transações, elas tendem a ter uma correlação alta com o valor de mercado dessas redes. Então, é basicamente isso. Eu não sei se eu fui muito chato aqui na explicação, mas é um pouco de como a gente enxerga, principalmente Bitcoin e Ethereum, tá? Para medir essas redes. Boa, Pentar, obrigado. Acho que, bom, então, acho que uma ótima pergunta para a gente encerrar aqui o call é a pergunta que veio agora do nosso ouvinte. Vale a pena aportar toda semana no ETF Hash 11? Olha, se eu puder me intrometer aqui, até hoje valeu, né? Até hoje valeu. E daqui para frente? Eu acho que é o resumo de tudo que a gente falou aqui, cara. O jeito seguro de se investir no longo prazo é fazer aportes constantes, mercados de alta, mercados de baixa, né? Principalmente em classe de ativo. Ativo específico é outro bicho, mas quando você, por exemplo, no hash está medindo a média do mercado, se você fizer isso constantemente dentro de uma janela muito muito longa, acho que terá sido uma estratégia vitoriosa de alocação. Você conseguiu comprar também na baixa, mas você comprou na alta e você surfou a adoção, o desenvolvimento daquela tecnologia ou daquela classe de ativo ao longo do tempo, cara. Dito isso, o curto prazo continua sendo muito animador para a gente e reforçaria o mesmo ponto aqui de que as coisas estão acontecendo e que seria uma boa estratégia continuar investindo. E aí um Excelente, comentário super cara. rápido para fechar, e não toma tempo demais, mas a gente tem falado isso recentemente até em algumas reuniões, como por que é importante investir em índice, né? A importância do Nasdaq Crypto Index, que é justamente o que o Hashtags corre atrás. Se você olhar para 20 anos atrás, quando o pessoal estava investindo em tecnologia, no boom dos anos 90 e início dos anos 2000 da internet, era muito difícil você imaginar que algumas daquelas principais empresas como Ericsson, como Oracle, como World.com, enfim, Qualcomm, que elas iriam acabar não performando muito bem 20 anos depois. Então, justamente para vocês não correrem o risco de terem que adivinhar qual o grande projeto que daqui a 20 anos vai estar aqui, a gente faz a recomendação de investir através do Hash 11, que está sempre mudando, se atualizando e incorporando as novas teses de investimento e os cavalos vencedores, pessoal. Boa. Acho que com isso a gente já pode terminar aí de forma suíça aí às 16 horas, então exatas uma hora aí de call. Acho que deu para a gente abordar aí os principais temas, deu para falar bastante aí, interagir com os nossos ouvintes, né? Esperamos vocês aí no próximo call mensal. Esperamos que a mensagem siga aí na mesma direção e até lá continue interagindo aí com a gente. A área de RI, como sempre, aí à disposição de vocês e a área de research também vai estar produzindo conteúdos aí ao longo do mês, então convido vocês a acompanharem. E tenho aí uma ótima semana em resto de mês de março. Pessoal, alguma mensagem final? Isso é isso. Boa Boa tarde aí a todos e um mês bem. Valeu, pessoal. Obrigado pela presença. Grande abraço. Presença recorde. Excelente. Recorde e carinho aí também do pessoal, mandando mensagens aí de agradecimento, gostaram do call mensal. Mês que vem tem mais. Valeu, pessoal. Gente. Um abraço. Eu... Tchau, tchau.